E olha só, Brasil, jornalista norte-americano traz uma bomba sobre as eleições de 2022, Alexandre de Moraes e Lula. Preste bastante atenção aqui, o Michael Tillenberg vai falar aqui sobre aquilo que aconteceu em 2022, que ficou obscuro, mas agora parece que a verdade apareceu e ele vai trazer provas direto dos Estados Unidos. Este vídeo está bombando, pessoal, e agora chega essa bomba no colo de Moraes e de Lula. A casa está caindo, pessoal. Preste bastante atenção neste vídeo, mas antes disso, dá um like, pessoal. Dá um like agora e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para essa matéria porque agora a verdade apareceu. Será que nós fomos mesmo enganados? Veja agora e confira com seus próprios olhos. Documentos provam que Alexandre de Moraes fraudou as eleições. Esses documentos virão a público após a posse do Donald Trump. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou mais de 500 páginas de documentos confidenciais de tribunais brasileiros relacionados a exigências de censura na X, anteriormente conhecida como Twitter. O comitê os obteve do X por meio de seus poderes de intimação. Os documentos mostram que um único ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, exigiu banimentos permanentes de mais de 150 funcionários eleitos e jornalistas. De Moraes exigiu essas proibições em processos secretos, sem explicação ou possibilidade de recurso e em todas as plataformas de mídia social. Dada a dependência dos líderes eleitos nas redes sociais, essas exigências de proibições podem constituir interferência eleitoral. Em um caso, de Moraes exigiu que todas as principais plataformas de mídia social, incluindo pelo menos uma, o Twitter, que não publicou o material ofensivo. De muitas maneiras, o abrangente sistema de censura do Brasil é único para o país. O complexo industrial de censura do Brasil está localizado no judiciário e não no ramo executivo, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Na Comissão Europeia, nos Estados Unidos, no Departamento de Defesa, Departamento de Segurança Interna, Fundação Nacional de Ciência e outras agências federais. Mas, de outras maneiras, a censura no Brasil reflete simplesmente a forma mais avançada do complexo industrial de censura. A visão da qual foi criada por funcionários do governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, particularmente aqueles que trabalham para as agências militares e de inteligência, já a partir de 2017. Nosso trabalho revelou que agentes atuais e antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da CIA, do Departamento de Segurança Interna e do Ministério da Defesa do Reino Unido desenvolveram programas abrangentes de censura. O Departamento de Defesa e a Fundação Nacional de Ciência, por exemplo, foram pegos financiando a criação de ferramentas de censura, incluindo aquelas baseadas em inteligência artificial para Facebook, Twitter e outras plataformas de mídia social para realizar censura em massa. No início de 2017, várias agências militares e de inteligência e agentes dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido desenvolveram as mesmas táticas de censura que foram descritas como usadas pelo juiz do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. As táticas que eles propuseram incluíram o seguinte: primeiro, desacreditar jornalistas e políticos populares e populistas. Segundo, criar unidades de espionagem especializadas, financiadas pelo governo ou com apoio governamental, para coletar evidências sobre pessoas suspeitas de espalhar desinformação. Terceiro, o uso de influenciadores de terceiros para exigir que as redes sociais mudem seus termos de serviço. E, então, em quarto lugar, pressionar os anunciantes a boicotar plataformas de mídia social que permitem a liberdade de expressão, algo que realmente funciona no Facebook. Embora o TSE e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estejam liderando as medidas draconianas do Brasil, grande parte da pesquisa por trás de seus métodos e o impulso por uma maior censura no Brasil parece ter sido financiada por agências do governo dos Estados Unidos. O modelo do Tribunal Superior Eleitoral reflete o modelo de parceria público-privada pioneiro de grupos de fachada financiados pelos Estados Unidos para censura governamental. O plano estratégico do TSE para 2022 afirma, para responder aos desafios que a desinformação impõe à integridade das eleições e à própria democracia, o programa adota um modelo de rede de organização e funcionamento baseado na mobilização de órgãos de justiça eleitoral e na formação de parcerias estratégicas com múltiplos participantes, incluindo as mais diversas agências governamentais, imprensa e organizações de checagem de fatos, provedores de internet, entidades da sociedade civil, acadêmicos e partidos políticos. Este manual cita vários relatórios das organizações mais influentes do complexo industrial de censura, incluindo o Instituto Aspen e o Observatório da Internet de Stanford, ou CO, que recebe financiamento da Fundação Nacional de Ciência e foi criado pelo Departamento de Segurança Interna, DHS, para censurar visões desfavorecidas sobre a Covid-19 e a eleição de 2020 nos Estados Unidos. O plano do CSC cita o relatório final da Parceria de Integridade Eleitoral de Stanford.
Como o Public já relatou, o AP defendeu a censura de opiniões políticas e recomendou que as plataformas censurassem membros do Congresso nas cidades. O principal estrategista por trás do projeto de integridade eleitoral é René de Resta, um ex-bolsista da CIA. A Gráfica, que é parceira no AP, também é citada no plano estratégico do TSE. A Gráfica recebe financiamento do Departamento de Defesa, da Marinha, da Força Aérea e da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa, conhecida como DARPA. Em resposta às nossas perguntas sobre a relação da Gráfica com o TSE no Brasil, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e o Departamento de Defesa, um porta-voz da Gráfica nos disse, abre aspas, nós produzimos um relatório de pesquisa de forma pro bono com o ITS Rio em 2019 para analisar o ambiente de informações online no Brasil. Não estávamos cientes de que o TSE do Brasil havia citado este relatório ou qualquer um dos nossos outros trabalhos públicos. Um porta-voz da Gráfica disse, abre aspas, nunca recebemos financiamento do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e nunca nos comunicamos com o governo dos Estados Unidos sobre o trabalho realizado com o ITS Rio, fecha aspas. E o TSE usou relatórios de verificadores de fatos brasileiros como base para diretrizes de censura. Esses verificadores de fatos, como a Agência Lupa, Aos Fatos, UOL, Conferere e Estadão, foram todos certificados pelo Instituto Poynter. O Instituto Poynter recebe financiamento da, você adivinhou, National Endowment for Democracy, que segundo o New York Times foi criado para, abre aspas, fazer abertamente o que a Agência Central de Inteligência, ou CIA, tem feito secretamente por décadas, fecha aspas. O Washington Post também caracterizou a NED como uma fachada da CIA. Em um claro exemplo sugerindo o apoio do governo dos Estados Unidos às ações do TSE no Brasil, especialistas em desinformação em vários eventos realizados pelo Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council pressionaram por uma censura extensa no Brasil. Em 2022, a Fundação para a Liberdade Online relatou que especialistas em desinformação, em um painel liderado pelo DFR em 2019, alegaram que mensagens privadas criptografadas eram uma ameaça. O TSE e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estão liderando as medidas draconianas no Brasil. Grande parte da pesquisa por trás de seus métodos e o impulso por maior censura no Brasil parecem ter sido financiados por agências do governo dos Estados Unidos. O modelo do TSE reflete o público. Modelo desenvolvido por grupos de fachada financiados pelos Estados Unidos para censura governamental. O plano estratégico de 2022 do TSE declara que, para responder aos desafios que a desinformação impõe à integridade das eleições e à própria democracia, o programa adota um modelo de rede de organização e funcionamento baseado na mobilização dos órgãos da Justiça Eleitoral e na formação de parcerias estratégicas com múltiplos participantes, incluindo as mais diversas agências governamentais, imprensa e organizações de checagem de fatos, provedores de internet, entidades da sociedade civil, acadêmicos e partidos políticos. Este manual cita vários relatórios das organizações mais influentes do complexo industrial de censura, incluindo o Instituto Aspen e o Observatório de Internet de Stanford. O SO, que recebe financiamento da National Science Foundation e foi criado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, para censurar opiniões desfavoráveis sobre a Covid-19 e a eleição de 2020 no CEUA. O plano do CSC cita o relatório final do Stanford Election Integrity Partnership. Como a Public já relatou anteriormente, a EIP defendeu a censura de opiniões políticas e recomendou que plataformas censurassem membros do Congresso Municipal. A principal estrategista por trás do projeto de integridade eleitoral é René de Resta, uma ex-pesquisadora da CIA. A Gráfica, uma parceira no EIP, também é citada no plano estratégico do TSE. A Gráfica recebe financiamento do Departamento de Defesa da Marinha, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecida como DARPA. Em resposta às nossas perguntas sobre a relação da Gráfica com o TSE, no Brasil, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e o Departamento de Defesa, um porta-voz da Gráfica nos disse: produzimos um relatório de pesquisa de forma pro bono com o ITS Rio em 2019 para analisar o ambiente de informação online no Brasil. Nós não estávamos cientes de que o TSE do Brasil havia citado este relatório ou qualquer outro de nossos trabalhos públicos. O porta-voz da Gráfica disse, abre aspas, nunca recebemos financiamento do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil e nunca nos comunicamos com o governo dos Estados Unidos sobre o trabalho realizado com o ITS Rio, fecha aspas. E o TSE utilizou relatórios de verificadores de fatos brasileiros como base para diretrizes de censura. Esses verificadores de fatos, como a Agência Lupa, Aos Fatos, UOL, Confereria e Estadão, foram todos certificados pelo Instituto Poynter. O Instituto Poynter recebe financiamento da, você adivinhou, Fundação Nacional para a Democracia, que, de acordo com o New York Times, foi criada para, abre aspas, fazer abertamente o que a Agência Central de Inteligência, ou CIA, tem feito de forma furtiva por décadas, fecha aspas.
O Washington Post também caracterizou a NED como uma extensão da CIA. Em um claro exemplo que sugere o apoio do governo dos Estados Unidos às ações do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, especialistas em desinformação em vários eventos organizados pela Digital Forensic Research do Atlantic Council pressionaram por uma censura extensa no Brasil. Look, there's a new sheriff in town, and Alejandro de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech.